Fala galera, W Sudário para mais um vídeo em nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar como calcular o MDC entre dois ou mais números. No caso, o exemplo que nós vamos usar para 3 números. Então, como você faz para descobrir o MDC entre esses números? Lembrando que MDC é o maior divisor em comum, ou seja, qual é o maior número que divide esses 3 carinhas aí ao mesmo tempo. Bem, vamos começar pelo método talvez mais comum ensinado nas escolas, que é o algoritmo de Euclides, ou o método das divisões sucessivas, né? Ou, como é conhecido popularmente, o joguinho da velha, né? Então a gente vai criar aqui um joguinho da velha, ok? Vamos criar um joguinho da velha. Nessa parte do meio, nós vamos colocar os números que eu vou operar, que eu vou trabalhar. No caso aqui, você pode escolher quaisquer 2 números desse. Então, assim, posso escolher os 2 maiores, os 2 menores, o maior e o menor, não importa, tá? Então, escolhe 2 desses números. Eu vou escolher os 2 primeiros, 12 e 20. Só que uma coisa você tem que tomar cuidado. Você vai ter que colocar em ordem decrescente, ou seja, o maior aqui na frente e o menor depois. Então, você vai botar o 12 e o 20. E por que ele se chama método das divisões sucessivas? Porque você vai fazer divisões sucessivas. Então, você vai começar dividindo o 20 por 12. E aí, como é que vai ficar? Nessa linha de cima aqui, você vai colocar os quocientes, perfeito? E nessa linha de baixo, você vai colocar os restos da divisão. Então, você vai fazer 20 dividido por 12. Bem, 20 dividido por 12 dá 1, né? 12 vezes 1, 12. Para 20, 8. Então, o quociente dessa divisão seria 1 e o resto seria 8. Então, o resto vem aqui para baixo. Pronto, fiz a primeira divisão. Só que ela é sucessiva, ou seja, você vai continuar fazendo as divisões. De que forma? Você vai pegar esse 8, que é o resto, e vai jogar aqui para trás. Para continuar o seu cálculo, você joga o 8 aqui. E aí você vai continuar a sua continha. 12 dividido por 8 agora. Sempre dividindo os 2 últimos números da linha do meio. Então, 12 dividido por 8 dá 1 também. 8 vezes 1, 8. Para 12, 4. Perfeito? Bem, preciso continuar. Eu só vou parar quando a divisão der resto 0. Então, eu vou pegar esse 4 e vou jogar de novo para cá e vou fazer mais uma divisão, divisões sucessivas. 8 dividido por 4, 2. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Pronto. Encontrei um primeiro resultado que está aqui no meio. Esse aqui seria o seu MDC parcial. Por que parcial? Porque, na verdade, você só fez o MDC aqui entre 20 e 12. Só que ainda tem o 60, né? Ainda tem o 60. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um novo MDC, ou seja, um novo joguinho da velha, entre o 60 e o número que você encontrou como resultado no primeiro... na primeira continha. Então, você vai fazer o MDC entre 60 e o 4. Essa é muito tranquila, termina rapidamente, né? 60 dividido por 4 é 15. 4 vezes 15, 60. Para 60, nada. Então, o nosso MDC é o último número que aparece na linha do meio. Esse é o meu MDC. Então, esse é o primeiro método. E, sem dúvida nenhuma, o mais difícil de todos. Vamos para o segundo método, que é bem prático, é bem tranquilo e bem fácil de fazer. Então, você lista o 12, o 20 e o 60 e coloca uma barrinha aqui do lado. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui números primos que dividam os 3 ao mesmo tempo. Mas, professor, esse é o método do MMC. Não. O método do MMC, ele pode dividir um, mas não o outro. O MDC não. O MDC, ele precisa dividir os 3. Então, será publicado para você em breve um vídeo que mostra exatamente a diferença entre quando você está fazendo MMC e quando você está fazendo MMC usando esse mesmo método. Perfeito? Então, vamos lá. Qual é o primeiro número que divide os 3 ao mesmo tempo? Bem, é o 2, né?
O 2 divide o 12, que dá 6. O 2 divide o 20, que dá 10. E o 2 divide o 60, que dá 30. Pronto. Já fiz a primeira divisão. Agora eu vou procurar um novo número primo que divida os 3 ao mesmo tempo. E aí eu descubro que é o 2 de novo. Então, o 6 é dividido por 2, dá 3. O 5 divide por 2, o 10 divide por 2 dá 5. E o 30 divide por 2 dá 15. Agora eu vou procurar um novo número primo que divida os 3 ao mesmo tempo. E aí tem um problema, né? Qual é o problema? Bem, se eu botar 3, o 3 ele só divide o 3 e o 15, não divide o 5. Então o 3 não pode. Se eu botar 5, o 5 ele só divide o 5 e o 15, ele não divide o 3. Ou seja, você não consegue mais nenhum número primo que divida os 3 números ao mesmo tempo. Significa que o seu cálculo terminou. Então, o seu MDC será o produto entre os valores primos que você colocou aqui. 2 vezes 2, 4. Então, novamente, eu encontro o valor 4 como meu MDC. Óbvio que tem que ser o mesmo valor, né? Eu estou fazendo o MDC entre os mesmos 3 números, não importa o método que você use, você terá que chegar ao mesmo resultado. E o último método é o método das decomposições em fatores primos de forma separada, tá? Então, você vai decompor em fatores primos o 12, o 20 e o 60 pelo aquele métodozinho básico que você conhece, 12. E aí você vai fazer, 12. 12 vai ser 2, vai dar 6 por 2, dá 3 por 3, dá 1. Então, a minha decomposição em fatores primos é 2 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Quem já viu o vídeo anterior de MMC, eu usei exemplos muito parecidos. Foi o 12, o 20, só que eu acho que foi 50 e não 60. Tá? Então, pronto. Já fiz a decomposição do 12. Agora eu vou fazer a do 20. 20 por 2, 10 por 2, 5 por 5, 1. Então, a decomposição é 2 ao quadrado, né? Tem 2 aqui, 2 ao quadrado vezes 5. Então, você vem aqui e bota 2 ao quadrado vezes 5. E para finalizar, o 60, eu vou apagar essas decomposições aqui, a gente já fez, você pode dar uma pausa no vídeo aí depois para anotar, se você quiser. O 60 é, por 2 primeiro, vai dar 30, lembrando que você não precisa começar pelo menor, tá? Mas a gente acostumou a fazer assim. Então, 60 por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5 e por 5, 1. Então, a minha decomposição é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, você vem aqui e bota 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E agora vem a parte nova, que é justamente como é que você calcula o MDC. Vamos lá, o que você vai fazer? Você vai olhar as bases das potências, ou seja, os números primos que apareceram nas 3 decomposições, ou em todas, se você tiver mais números, né? A única que apareceu em todos eles. Bem, o 2 foi o único que apareceu em todos. O 2 apareceu aqui e apareceu aqui. O 3, por exemplo, só apareceu aqui e aqui, ele não apareceu nessa aqui. O 5 só apareceu aqui e aqui, ele não apareceu nessa. Então, o 2 é a única base que apareceu em todo mundo. Então, você vem aqui e bota 2. E deste 2, você vai ver qual foi o maior expoente que apareceu. No caso aqui, todos os expoentes foram iguais, 2, 2, 2. Mas se, por exemplo, aqui fosse 7, você escolheria o 7. Então, você vai pegar o maior dos expoentes que aparecerem para você. Então, você vai pegar justamente o 2. E 2 ao quadrado, você sabe que é 4. Então, mais uma vez, a gente encontrou o MDC 4. Então, aqui foi apresentado a você 3 métodos distintos para você encontrar o MDC. Qual você vai usar? Não sei. É da sua escolha, aquele que você julga que seja mais fácil e mais interessante. Tá legal, galera? Pessoal, espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha entendido o que a gente acabou de explicar e nos vemos no próximo vídeo.